Bem, me confirme aí se vai estar aparecendo para vocês o que eu vou espelhar, certo? Tá aparecendo? Tá. Beleza? Todo mundo tá vendo aí o slide da aula? Ok, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Na nossa atividade avaliativa, vai ser cobrada essa parte das ondas eletromagnéticas, tá? A gente não vai fazer nenhuma conta por enquanto. Vai ser só relacionado à teoria. Ok? Entender o comportamento de uma onda eletromagnética e entender os diferentes tipos de onda eletromagnética. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, as ondas eletromagnéticas são dadas por algumas leis, ok? Não cabe a gente entender essas leis a fundo, só entender que ela é derivada dessas leis, certo? Entender que uma onda eletromagnética, como ela é dada por essas leis, ela é gerada a partir de variação do campo elétrico e magnético. Beleza? Nessa primeira parte, alguém tem dúvida? É só entender que quando eu vario o campo magnético, eu vario o campo elétrico. Quando eu vario o campo elétrico, eu vario o campo magnético. E assim se forma uma onda eletromagnética. Beleza? Dúvida sobre essa primeira parte? Se ninguém falar nada, eu vou admitir que estou entendendo. Alguém falou, mas cortou. Uma onda eletromagnética, ela é formada através de algumas leis, tá? Então a gente não vai entender a fundo cada uma dessas leis. A gente vai entender a parte geral, que é quando eu vario o campo elétrico, eu também vario o campo magnético. E quando eu vario o campo magnético, eu também vario o campo elétrico. E assim se forma uma onda eletromagnética. Beleza? É a variação desses dois campos. Tranquilo? Beleza. A título de curiosidade, o campo elétrico ele é muito maior que o campo magnético, tá? Muito maior mesmo. Dando prosseguimento, aqui é um pouquinho de história, né? A partir do século XIX, que a gente começou a separar esse ramo da radiação aí, fora da luz visível. A gente começou a estudar todas as ondas eletromagnéticas. Beleza? Aqui é o princípio de formação de uma onda eletromagnética, tá? Eu fico variando, tá, o campo elétrico e assim o campo magnético também varia junto, tá? Nessa propagação aqui, varia um, varia o outro, eu emito pulsos. E esses pulsos é o que a gente entende como a energia de uma onda eletromagnética. Tá? Isso aqui é um esquema, como seria a propagação de uma onda eletromagnética por uma antena. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai se atentar às coisas que serão cobradas na nossa listinha. Tá? Então, primeiro, vocês já estudaram ondas, tá, no segundo ano. Então, a gente entende o comportamento e a propagação de uma onda. Beleza? Então, primeira característica aqui. Todas as ondas eletromagnéticas viajam com a mesma velocidade, tá? Que é a velocidade da luz. Todas elas. Não importa se é o Wi-Fi, se é a luz verde ou se é o raio-x. Todas elas têm a mesma velocidade. Beleza? Dúvidas? Até agora nada? Vamos prosseguir. O que é que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho a relação do comprimento de onda, tá? Essa letra gregazinha aqui, o lambda, tá? O comprimento de onda é o tamanho da onda, tá? O quão longo é essa onda. Ela tem uma relação direta com a frequência, tá? Essa relação é uma relação de princípio inverso na matemática. Quando aumento um, eu diminuo o outro e vice-versa. Então, frequência e comprimento são coisas inversas, tá? O que é o comprimento? É a distância entre duas cristas da onda, né? E a frequência é a quantidade de oscilações que a onda dá. Tá? Falta admitir aqui alguém. Pronto.
Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Uma onda eletromagnética viaja com a velocidade da luz, certo? O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares. O que são coisas perpendiculares? Faz um ângulo de 90 graus, certo? Aquele famoso L que eu mostro para vocês, para facilitar um pouco. Tá? Então, o campo magnético e o campo elétrico são perpendiculares. E também é perpendicular à velocidade. Tá? Então, os três, cada um entre si tem um ângulo de 90 graus. Ok? O comprimento de onda é o tamanho da onda. Eu tenho ondas longas e ondas curtas, como a gente vai ver no espectro aí. E além disso, tem a frequência. Frequência é o número de oscilações que uma onda dá, certo? Então, eu posso ter uma frequência de 10 Hz, significa que a onda oscila 10 vezes por segundo. Posso ter uma onda que oscila 1000 Hz, 1000 vezes por segundo. E é essa frequência que diferencia uma onda da outra, certo? Só para lembrar que o E é o campo elétrico e o B é o campo magnético. Ok? Dúvida nessa parte aqui de como uma onda se propaga? Não, Pode senhor. falar. Não. Não. Beleza. Então, como é que eu vou saber? Essa parte aqui não está sendo cobrada não, tá na lista de vocês. Eu preferi deixar para depois. Mas é bom entender, tá? Essa propagação aqui, de perpendicular entre os três, veio da regra da mão esquerda. Você pode conseguir achar isso através da regra da mão esquerda. Então, polegar é o campo elétrico, o indicador é a direção da velocidade e o médio aqui é o campo magnético. Com essa regra na mão esquerda, você sabe onde é que está qualquer coisa aí da onda eletromagnética. Deixa eu admitir o pessoal. Beleza. E aqui, bem, aqui é o peso da nossa listinha da semana que vem, tá? Nossa atividade avaliativa. Entender as diferentes formas de propagação da onda eletromagnética aqui em relação à sua frequência, tá? Cada frequência é um tipo de onda diferente. Cada frequência interfere também em cada comprimento. Então, quanto maior é um, quanto maior é um, menor é o outro. É uma relação inversa, tá? Então, esse espectro aqui, tá? São faixas de ondas gerais, tá? Como eu falei para vocês, o Wi-Fi, o Bluetooth, são ondas eletromagnéticas. Por que elas não aparecem aqui? Porque ela é derivada de uma dessas separações, tá? Aqui a gente estuda as gerais, tá? A grande diferença entre o que é que ela faz ou não. E as outras são as mais aqui dentro de um padrão de frequência. Então, alguém me perguntou um dia, professor, por que você não do Wi-Fi ou de outras ondas? Porque a gente estuda a parte geral, beleza? Então, começa aqui, tem duas opções, né? A gente pode relacionar com ou frequência ou comprimento, tá? Enquanto um vai aumentando, o outro vai diminuindo. A gente trata da frequência, tá? A equação de energia, como vocês vão ver futuramente, tá? Relata a parte da frequência na equação. Aí trabalha mais com frequência. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui a onda mais longa no extremo esquerdo. Avançando, eu tenho uma onda mais curta, beleza? Em comprimento, certo? Então aqui eu tenho a frequência mais baixa, indo para a direita eu tenho a frequência mais alta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguém para ser admitido aqui. Tem não. Apareceu uma informação para mim. Então vamos lá. Qualquer dúvida sobre qualquer uma dessas ondas você fala, tá? Então, onda de rádio, como eu falei, elas são as mais longas, tá? Então, ela tem a menor frequência, ok? Então, essa onda de rádio a gente usa para transmitir informação, como eu falei para vocês. Tá? Por quê? Porque como ela é muito longa, ela consegue passar por muito obstáculo sem ser refletido. Tá? E essa onda de longo alcance, que a gente chama, a gente usa para transmitir informação. E assim é dado a televisão, o rádio, informação via satélite, dentre outras aí, do celular, beleza?
porque eu consigo mandar atravessar a atmosfera facilmente, sem bater em prédios e coisas, porque ela tem um comprimento de onda longo. Tranquilo? Porém, a frequência dela é a menor de todas. Então, onda de rádio é para transmitir informação. Dúvidas sobre onda de rádio? Alguém? Não. Beleza. Micro-ondas, beleza? A gente avança aqui. Vitória, não está mais nem aparecendo slide para você? Voltou a aparecer agora? Tá aparecendo slide ainda, pessoal, para vocês? Pra mim tá. Aqui tá de boa. Aqui tá Vitória, tranquilo. tá aparecendo ainda? Ela falou que não tá aparecendo mais para ela. Tá aparecendo ainda? Vitória, tá aí. Pode ser algum problema de conexão, tá? Também. Eita, Gerlane tava aqui, eu não tava conseguindo enxergar ela. Gerlane, tá me ouvindo? Gerlane? Ela entrou? Entrei. Ah, tá. Desculpa a demora que não tava aparecendo para mim aqui a notificação, tive que clicar para ver e só apareceu agora. Então, prosseguindo, pessoal. Um pouco acima da onda de rádio, né? Nós temos o micro-ondas, beleza? Aqui nós temos a relação do tamanho da onda, né? A onda de rádio é mais ou menos o tamanho de campo de futebol, a média, né? A micro-ondas aqui chega na borboleta no ser humano, seu comprimento. E a onda do micro-ondas, ela tem uma característica importante, tá? A frequência de oscilação dela é parecida com a molécula de água. Então, eles entram em ressonância. Então, o micro-ondas, ela consegue agitar a molécula de água e, assim, gera energia cinética. Assim, a água esquenta, tá? Então, micro-ondas a gente utiliza para esquentar a água, beleza? Não só água, né? Coisas que contenham água, como a gente usa nos alimentos em casa, beleza? Então, por isso que ela é nociva, assim, para seres vivos, né? Porque seres vivos são compostos por água e, assim, pode causar uma pequena irritação interna, né? Você aquecer as moléculas de água interna de um corpo deve doer um pouco, né? Então, é por isso que existe uma película de proteção, tá? Na telinha lá do micro-ondas, existe uma película preta para não permitir que essa radiação vaze, tá? E quando você abre também tem o dispositivo de segurança. Quando você abre a porta, ele não funciona, tá? Porque ele pode causar isso aí no corpo humano, tá? Então, onda de rádio acima micro-ondas. Então, vou aumentando a frequência, certo? E vou diminuindo o comprimento, beleza? Dúvidas no micro-ondas? Não. Beleza. Prosseguindo aqui no micro-ondas, nós temos perto da faixa do visível, tá? Então, nós temos abaixo do visível e acima do visível. Então, o olho humano ele só consegue enxergar, tá? Do vermelho ao violeta na frequência, tá? Abaixo da frequência do vermelho, a gente chama de infravermelho. Logo abaixo do vermelho, infra. E logo acima do violeta, a gente chama de ultravioleta. Beleza? Então, é o que a gente enxerga, abaixo infravermelho, acima ultravioleta. Tranquilo? Então, o infravermelho, tá? Ele consegue emitir muito calor, beleza? A frequência dele consegue energizar muito e ele consegue emitir muito calor. Tranquilo? Tá me ouvindo? Beleza. Então, a gente não percebe ele de forma visível, não é perceptível aos nossos olhos, mas a gente sente ele, tá? Como eu falei para vocês, em fogueiras, em fornos, a gente consegue sentir essa radiação que parece um ar quente chegando em você, mas não é o ar quente, tá? É a radiação chegando a você, através de infravermelho. Todos vocês aí estão emitindo ondas infravermelho, porque vocês estão a temperatura maior que o ambiente. Então, vocês estão emitindo ondas de calor agora, tá? Se você tivesse um filtro, tá, com um óculos especial aí para enxergar infravermelho ou algum dispositivo de detecção, vocês conseguiriam enxergar, tá?
É assim que o pessoal usa luz noturna, para enxergar no infravermelho, tá? Porque a gente vê a emissão de calor, não precisa de luz chegando no ambiente, beleza? E essas radiações, pessoal, todas a gente consegue perceber nos corpos celestes, tá? Estrelas conseguem emitir um monte de radiação aí, e a gente consegue perceber o Sol no infravermelho, o Sol no ultravioleta, o Sol no raio-x, tá? Infravermelho, dúvida? Não. Beleza, então aqui a gente começa a diminuir bastante, né? As ondas. Aqui já está chegando a cabeça do alfinete e numa bactéria, né? O tamanho da onda. Por isso que algumas ondas, como eu falei para vocês, conseguem atravessar materiais e outros não, tá? Porque como o comprimento de onda dela é muito pequeno, ela atravessa a estrutura da matéria. Vitória Cris e Ana Laura entrando agora. Beleza. Saindo do infravermelho, a gente chega no visível, né? O visível é a luz do vermelho ao violeta, como eu falei para vocês, e a gente percebe a luz verde, a luz vermelha, a luz azul, tá? Essa faixa aqui é sensível ao olho humano, tá? E como eu falei, isso é possível, a gente só enxerga essa faixa porque a nossa atmosfera permite com que essa faixa de luz atravesse muito mais do que as outras. Então, como a gente vive aqui nesse ambiente, a gente teve que se adaptar à radiação que mais chegava para a gente. E a radiação que mais chega aqui facilmente é a faixa da luz visível, tá? As outras que vêm do Sol, ela reflete muito e é absorvida muito pela atmosfera. Então, não faria sentido a gente, por exemplo, o ser humano se adaptar ao ultravioleta, que não chega tanto assim, tá? O raio-x também não chega tanto assim facilmente para a gente perceber. Tranquilo, a luz visível? Então aqui ó, a gente já está na escala da bactéria e do vírus, tá? O ultravioleta, a partir daqui, pessoal, passou do visível, passou da luz visível, a frequência começa a ser nociva, tá? Para um ser vivo. Tranquilo? O ultravioleta, tá? É acima da luz violeta, essa frequência já começa a ser nociva, porque aqui a gente está começando a entrar na escala das moléculas. Então começa a alterar as moléculas, as células, os átomos e as moléculas, tá? Bem complexo isso aí, porque lembre, um átomo ele contém lá o núcleo e o elétron orbitando. Então, como é uma onda eletromagnética, ela altera esse estado do elétron. E o estado do elétron é o que compõe o átomo, que formam as moléculas e as células. Então, como a gente é composto por células, pode dar uma coisa alterada aí, e essa alteração é o que a gente chama de câncer, beleza? Então, o ultravioleta começa a ser nocivo, tanto é que a gente tem que se proteger, tá? Quando está exposto a muito sol, da radiação ultravioleta, que pode causar câncer de pele, ok? O raio-x também, né? Passou daqui, lembra que já é nocivo. Então, o raio-x também, só que o raio-x tem uma característica interessante, né? Ela consegue atravessar alguns materiais, tá? A radiação da faixa do raio-x consegue atravessar alguns materiais. Tá? O mais simples, a aplicação mais simples que a gente conseguiu usar foi fazer imagem interna dos corpos, porque ela consegue atravessar o tecido, mas não atravessa os ossos. Tá? O osso absorve a radiação em X e a gente consegue fazer uma imagem interna. Beleza? Deixa eu admitir a outra pessoa aqui. Thaleson. Então, tanto é que o raio-x recebe esse nome porque a gente não sabia o que era, tá? Quem começou a estudar isso não sabia o que era e chamou de raio-x porque ele achava que ia descobrir o que seria esse X. Legal, né? Enfim. Então, nós temos aqui, tá, uma faixa extremamente nociva, tanto é que quem trabalha com isso não pode ficar exposto. A gente só pode fazer a cada 3 meses um raio-x, em média, tá? Quem trabalha com isso se aposenta mais cedo de ter todo o aparato de proteção, porque já começa a ser muito nocivo, tá? Para as células. Nós estamos aqui já na ordem dos átomos, ok? E nós temos aqui a radiação mais nociva que existe, tá? Que são os raios gama, tá? Ele vem aqui, ó, você vê aqui a escala já é do núcleo atômico, tá? Ele vem da deterioração dos átomos, tá? Então essa radiação consegue também
tá? Desestruturar um átomo todinho. Então você imagine, se uma molécula, uma célula, já consegue causar um câncer, imagine você destruir um átomo, tá? É bem complicado. Então ela é realmente extremamente nociva aqui para qualquer ser vivo, a radiação gama, tá? Ela é que tem a maior frequência e ela é que tem o menor comprimento de onda, ok? A radiação gama é extremamente nociva. É óbvio que depende também da amplitude da onda, né? Da energia da onda, da intensidade da onda. Tá? Lembre, tem frequência, velocidade, comprimento e a energia da onda, né? Que a gente chama de amplitude ou intensidade. Então, o que nós vamos ter na nossa listinha é isso. Dúvidas sobre o espectro eletromagnético? Não. 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 Bem, eu vou espelhar agora as questões para vocês, tá? Vocês vão tentar fazer. Eu vou dar um certo tempo, ok? Vocês vão olhar a questão e vocês vão digitar um bate-papo. Então, não digite assim que responder. Eu vou dar um tempo, vou contar até 3. Se todo mundo digita ao mesmo tempo para ver quem chegou perto, quem acertou, quem não, só para ter uma interação aqui, ok? Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo para vocês? Tá. 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 Tá pequeno, dá para enxergar, quer que aumente, tá tranquilo a letra. Precisa aumentar, vocês conseguem enxergar. Eu consigo enxergar. Eu consigo Chegando de enxergar. boa. Beleza. Eu consigo também. Então vamos aqui. A primeira questão, vocês vão ter que analisar aqui algumas afirmações e ver se está certo ou errado, tá? Então, classificação das ondas eletromagnéticas baseada na frequência constitui o espectro eletromagnético. Beleza? Então a gente viu lá que a relação da frequência com o comprimento de onda. Em relação ao espectro eletromagnético, são feitas algumas afirmações. 1. A frequência das microondas são menores do que as das ondas de rádio. Analise se isso é certo ou não. A faixa de frequência correspondente à luz visível é pequena comparada à do ultravioleta. Então, analisem lá o espectro e vejam se isso está correto ou não. O comprimento de onda do infravermelho é menor do que o do ultravioleta. E as ondas infravermelhas são costumeiramente chamadas de ondas de calor. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Nós temos 17 minutos de aula ainda. Dá tempo para fazer todas. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês analisarem isso aqui. E depois vocês digitam a resposta aí que vocês acham que é. 2 minutos já? Leiam aí de novo. Analisem o espectro lá. Para quem anotou, para quem tem um módulo, algo do tipo. E veja se faz sentido ou não. Se eu fizer isso, ainda aparece para vocês as questões? Está aparecendo ainda? Parecendo. Beleza. Tá Sim. aparecendo ainda. Ok. Analise aí. Quando der os 2 minutos, eu vou pedir para vocês digitarem no bate-papo. E todo mundo vai dar enter ao mesmo tempo. Eu vou sincronizar com vocês e a gente vê quem chegou perto ou não. E aí a gente analisa os conceitos. Só vai ser questão teórica, como eu falei para vocês, tá? Na lista. Todas tá fechadas, todas com alternativa.
Esse arquivo de aula eu vou mandar para vocês ainda, tá no portal do colégio. Não coloquei ainda, vou colocar hoje. Assim que acabar a aula de hoje, 11 horas que eu tenho aí, eu posto lá para vocês com a resposta e tudo. E alguém já chegou a alguma conclusão? Eu. Fiz só a primeira. Beleza. Beleza. Mas não é para digitar agora não, tá, pessoal? Quando sincronizar e todo mundo digita ao mesmo tempo. Pra... ...30 segundos aí para quem pensou. Falta aí para a gente ir para a próxima questão. Não é para digitar agora não, tá, pessoal? Eu vou sincronizar com vocês aí, fazer um cronômetrozinho rapidinho para vocês digitarem ao mesmo tempo, para não ter, tipo, o pessoal pegar a resposta do outro, entendeu? Bem, vamos lá. Já deu tempo suficiente para vocês analisarem. E é o seguinte, todo mundo só coloca a letra, digita, mas não dá enter. Todo mundo coloca a letra aí, um bate-papo, que acha que é a correta. Eu vou contar 3, 2, 1 e vocês apertam enter, tá? Para todo mundo ficar meio que parecido aí. Então, digitem, mas não dê enter. Só digitem, tá, pessoal? Não dê enter ainda. Para pegar todo mundo aí e não um copiar a resposta do outro. Vamos lá? Digitem. Vou começar a contar o 3, 2, 1, certo? E aí vocês dão enter. Vai lá. 3, 2, 1. Enter. Vamos ver aqui as respostas. E, A, E, C, C, D, D, E, B, A. Tem muita diferença aí, né? Muita gente colocou várias letras diferentes. Então vamos analisar aí qual que está certo ou não e ver quem acertou, tá? Todas as alternativas foram colocadas, A, B, C, D, E. Então não chegaram no consenso, né? Então vamos ver aqui. Pessoal, a frequência dos micro-ondas são menores do que as de ondas de rádio. E aí? Lembre que as ondas de rádio são... Aqui tem o quê? A menor Maior frequência, comprimento. beleza? O maior Não, comprimento e a menor frequência. Então, Aí é boa. A1 não pode ser, beleza? Aham. Então, aqui tem a 1 tá errada. Então, a A, a C e a E não pode Estão ser, errados. beleza? Só pode ser entre a B e a D, certo? A onda de rádio, pessoal, tá? Ela tem... Desculpa. Ela tem a menor frequência, beleza? Então, micro-ondas tem a frequência maior. Aqui está dizendo que é menor. Então, 2. A faixa de frequência correspondente à luz visível é pequena comparada do ultravioleta. E é isso, tá certo Sim. ou não? Tá. Só pode, né? Porque a B e a D tem a 2 de todo jeito, né? Não. É sim, pessoal. Porque a luz visível, tá? Faixa extremamente pequena do espectro, tá? A luz visível é uma faixa extremamente pequenininha de todas as ondas que tem, tá? O comprimento de onda do infravermelho é menor do que o do ultravioleta. E aí, Não, pessoal? ele é maior. Não. Do infravermelho é maior. É o contrário, beleza? Porque o infravermelho tem uma frequência... Maior. O infravermelho tem uma frequência menor, né, pessoal? Entenderam? E como é a relação inversa, a 3 está errado, beleza? Lembrem disso, não É a letra confundir D. comprimento com frequência. Então, não pode ser a 3, só pode ser a letra D, né? Então, analisando aqui, as ondas infravermelhas são costumeiramente chamadas de ondas de calor. Essa foi fácil, né? A quarta aqui. Infravermelho é o que mais propaga calor e a gente chama normalmente de onda de calor, beleza? Então, só pode ser a letra D. Tranquilo?
Dúvidas? Não. Vamos dar uma acelerada aqui, porque nós temos 10 minutos. São características capazes de distinguir um tipo de onda eletromagnética de outra. Intensidade, velocidade, área, comprimento e força. Isso tem alguma coisa a ver com ondas, pessoal? Não. Força já era, né? Força não está relacionada a onda eletromagnética. Amplitude, perturbação, propagação, direção e sentido. É isso que diferencia o raio-x da luz verde, vocês acham? Não. 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 Negativo. Tá? Amplitude, velocidade, frequência, comprimento de onda. E aí? Aí sim. Aê. É isso mesmo, velho. Beleza? Bem. Essa aqui sim. Ok? É a letra C, ok, pessoal? Aqui tem altura, intensidade, timbre. Não, isso aqui é de onda sonora, tá? Tudo a ver. Não é de onda eletromagnética. Beleza? Dúvidas na segunda? Não. Beleza. Deixa eu ver se alguém... Não. Tá aparecendo alguma notificação para mim. Será que alguém quer entrar na aula? Mas essa hora... Eu não, acho que era bate-papo. Vamos prosseguir aqui nas questões. A terceira, facinha para vocês. Podemos observar estrelas em vários tipos de radiação, além da luz visível. Uma dessas radiações é logo acima da luz perceptível aos olhos humanos. Essa radiação é logo acima da luz visível. Qual é, pessoal? Ultravioleta. Abaixo é o infravermelho, acima é o ultravioleta. Moleza, né não? Quarto, existem satélites que monitoram a temperatura em algumas regiões específicas da Terra. Esses satélites, além de analisar a temperatura de várias camadas que compõem o nosso planeta, também registram as queimadas que ocorrem. Sobre a radiação, que para essa análise de temperatura, qual é a melhor para esse tipo de situação? O infravermelho. E aí, pessoal, todo mundo concorda? Aham. Sim. É, Concordo. É o que está relacionado à onda de calor, não é isso? Então, se a gente está querendo analisar a temperatura e entender o lance das queimadas, onde tem um pico lá de radiação infravermelho, onde tem a maior temperatura. Então, o melhor é o infravermelho. Facinho, facinho, né não? Quando observamos a radiografia de uma mão, como é que se mostra, se percebemos que as regiões correspondentes, ficou duplicado aqui, as regiões correspondentes aos ossos são evidentes, tá? Então, aqui, uma chapa de raio-x. Isso se dá ao fato de, nos corpos mais densos, vocês lembram que é o mais denso? Quem é mais denso, o osso ou a pele? O osso. Osso. Beleza. Então, os mais densos, no caso dessa chapa, o osso, ser menor a absorção do raio-x. E aí? Não. Não. Ser maior a absorção dos raios-x. Ocorrer Ah, eu não sei. reflexão total dos raios-x. Ocorrer difração dos raios-x. Ocorrer interferência destrutiva dos raios-x. Pessoal, a gente falou sobre difração aqui. Não. Não. Então não pode ser a D. Falou sobre interferência construtiva ou destrutiva? Não. 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 Então só pode ser reflexão ou absorção. O que eu falei em relação ao raio-x com a pele e o osso? Alguém lembra? O que é que o osso E faz com o raio-x? ele passa pela pele e o osso absorve. Por isso que a gente Isso. consegue viver, é mais perceptivo. Isso. Então, qual é a letra? B. Let it be. Beleza. Então, o que nós temos para hoje é isso, tá? Eu vou postar lá para as 11h30 essa lista aqui para vocês, tá? Para vocês revisarem. Nós temos a videoaula anterior e nós vamos também ter essa aula aqui gravada, essa revisão aqui gravada para vocês. Eu vou estar postando em breve lá no site do colégio. Beleza? Ficou alguma dúvida referente a algum conceito aqui das ondas? Podem perguntar. Alguém? Não. Pronto. Não. Então, semana que vem, nós vamos ter a nossa atividade avaliativa
sobre ondas eletromagnéticas. Vai ser nesse nível Professor. aqui, tá? Oi, pode falar. O senhor pode explicar o que é luz verde, por favor? Ah, luz verde é a nossa cor mesmo, tá? Que a gente enxerga o verde. Quando eu falo assim, luz sim. verde e luz vermelha, é a cor mesmo que a gente enxerga. Ela tá na faixa da luz visível, entendeu? Ah, entendi agora. Obrigado. Tranquilo? Nada. Tranquilo. Bem, pessoal, é isso. Estudem. Vai estar no nível dessa lista, ok? Tem um módulo, tem as videoaulas e tem as listas que eu passei para vocês. Então é só praticar, beleza? Então vou parar de compartilhar aqui. Ok? Vou pausar a gravação da aula. E